Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo da Six Canoas. Hoje nós estamos aqui com um prazer enorme para contar histórias, para falar sobre superação, para falar sobre empreendedorismo feminino. E nós temos uma convidada muito especial, que é referência da área de seguros e vai contar para nós como que ela faz tudo isso e ainda concilia com uma filha linda chamada Celina. Seja bem-vinda, Bruna Calonego. Obrigada, gente. Que prazer estar aqui. Como eu falei quando eu cheguei, né? Esse é o meu novo tema favorito da vida. Acho que a gente tem muito para falar para outras mulheres e despertar, né? Eu acho que Deus trouxe para mim isso de que, desde que eu me tornei mãe, muitas amigas e muitas pessoas do Instagram me disseram que passaram a ver a maternidade com outros olhos. E acho que a gente precisa resgatar um pouco isso, de que é possível, sim, a gente ser mãe, a gente ser uma mãe presente e a gente não abrir mão da carreira, não abrir mão de ser, né, uma mulher que tem o sucesso profissional também. Perfeito. Para começar, me conte um pouquinho como é que foi sair da CLT, fazer essa escolha de empreender na área de seguros, né? Porque quem conhece seguros sabe que é muito corrido, né? É difícil. É difícil. É em qualquer horário que a gente precisa do seguro. Não tem dia, não tem noite. E como que tu fez para conseguir conciliar tudo isso com a sua filhinha linda, Celina? Então, na verdade, quando eu ingressei no mercado de seguros, eu trabalhei numa corretora de seguros, que era uma corretora super famosa de seguros de vida. Trabalhei 3 anos com seguros. E eu não me encaixava muito bem, porque eu sempre fui aquela funcionária que queria fazer as coisas meio do meu jeito, que queria dar muita opinião. Era uma corretora muito tradicional, então eu queria me posicionar mais no digital. Isso já antes, lá de 2018. Mas eu vi que o universo de seguros era um universo que dava para ganhar muito dinheiro. E o que sempre me motivou foi isso. Eu queria mudar de vida, porque eu sou filha de pequenos agricultores. Os meus pais, eu cresci assim com muita dificuldade financeira. Teve uma época que a gente não tinha luz, não tinha água. Hoje eu tô toda assim produzida, né? Mas eu sempre falo que até os 18 anos eu capinava, porque eu morava na roça mesmo, no interior. E o que me motivava era mudar de vida. Eu queria ter uma vida diferente, não uma vida tão sofrida. E aí eu já tinha largado um concurso público, que eu fui professora de história, concursada no interior do estado, e vim para Porto Alegre em busca de outras oportunidades. E aí eu vi no mercado de seguros, que pagava uma boa comissão, que eu poderia ganhar muito dinheiro. Mas aí me deparei com essa situação de que eu batia de frente com o meu chefe, e depois de 3 anos ele me demitiu. E aí, só que eu já tinha um plano B, que eu pensava assim, quero fazer para mim isso aqui que eu faço para ele, né? Acaba meio que sendo natural. Mas eu não queria trabalhar especificamente com esse seguro, que era o seguro de vida. Porque eu via que tinha vários outros seguros no mercado. Então, quando ele me demitiu, falei, bom, agora é a hora. Vou arrasar. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Vou arrasar, né? A autoconfiança eu tinha, vou arrasar. Só que não foi bem assim. Aí eu comecei a empreender. Tu falou dos seguros, né? É que hoje, quando a gente pensa em seguros, a gente pensa no seguro de carro. O seguro tradicional, que é aquele seguro de carro, seguro patrimonial, da casa, da empresa. Mas existem muitos outros seguros que não eram tão explorados e que eu queria, a única certeza que eu tinha é que eu queria trabalhar com algum seguro diferente, que não era tão trabalhado. Então, quando eu iniciei a empresa em 2018, eu comecei com seguro de responsabilidade civil para profissionais, né? Por exemplo, um dentista, se ele cometer algum erro, é um seguro que dá um respaldo para ele que ele não tenha prejuízo em relação a isso. Mas eu fui assim, tateando, tive muitos problemas, porque eu tinha uma cabeça de CLT quando eu comecei a empreender. Tinha péssimos hábitos, eu não era organizada financeiramente. A minha vida era um caos, no geral. Nunca tinha conseguido guardar nenhum real, sempre tive muitos problemas em relação ao dinheiro.
E, logicamente, que a empresa, o CNPJ, ela é um reflexo do nosso CPF. Então, a primeira coisa que tu precisa fazer se tu quer ter sucesso numa empresa é resolver o básico ali da tua vida, que é tu ser uma pessoa organizada, tu ser uma pessoa proativa, tu ser uma pessoa pra frente, uma pessoa que tem uma mentalidade diferente, uma pessoa que tá sempre se desenvolvendo. E eu não tinha tudo isso. Então, o primeiro ano foi um caos. Eu fiquei atirando para tudo quanto é lado, tentando fazer todos os tipos de seguro. Esse seguro que eu falei, mas eu ganhava muito pouco nesse seguro. E fazia também outros de automóvel. E no final do primeiro ano eu encerrei com 50 mil de dívidas. Quase tendo que fechar a empresa, falando com outras corretoras. E até teve um amigo meu que falou, Bruna, se tu quiser, tu pode trabalhar de comercial aqui. E eu falei assim, cara, mas... sério, não é isso que eu quero. Até eu começar a vender. Até eu receber. Pra quê? Pra ganhar muito menos do que eu ganhava nessa empresa, eu vou ter que fazer dar certo esse negócio. Vou ter que fazer dar certo. Aí eu tive uma virada de chave muito grande, porque aí eu comecei a refletir sobre a minha vida e eu pensei, se as coisas estão dando errado, é porque eu tô fazendo coisas erradas. Porque a lei da semeadura, ela é muito clara. Se você planta uma coisa, você vai colher, pode levar um tempinho. E tava dando tudo errado. Aí eu revisei os meus hábitos, foi o ano de 2020. Comecei a ler todos os dias. O hábito da leitura. Parei de gastar dinheiro, reduzir todos os meus custos. Saí do escritório físico, porque eu tinha um ego muito grande também. Quando eu iniciei... peguei minha rescisão lá da empresa, eu já iniciei grande. Eu nem tinha clientes, mas eu tinha um escritório lindo. Eu não precisava daquele escritório. Eu estava mais preocupada com aquele escritório para mostrar para as pessoas que eu tinha sucesso, mas no fundo eu não tinha sucesso. E eu nem precisava daquilo. E aí eu fui reduzindo custos, voltei para o home office, mudei muitas coisas. E uma das coisas que foi um divisor de águas na empresa foi que eu conversei com alguns amigos que eu respeito muito e perguntei para eles: o que para você é uma empresa referência? E aí um deles falou para mim, uma empresa referência é uma empresa especialista. E a outra amiga minha falou uma frase que eu sempre uso, que é a seguinte: para mim é uma empresa também que é especialista ou que só faz aquilo, porque ela falou assim: se você tem um problema do coração, tu procura um clínico geral ou um cardiologista? Cardiologista. Então logo eu entendi que eu precisava me tornar especialista em algo, porque se eu fazia todos os seguros, eu era só mais uma que fazia todos os seguros. E aí eu identifiquei dentro do mercado de seguros um seguro que, por exemplo, um seguro eu posso ganhar 300 mil reais de comissão em um seguro que eu feche, porque o meu cliente paga R$500 mil no seguro, R$1 milhão numa pólice de seguro. Ele não chora para pagar R$2 mil em um seguro de carro que ele quer pagar em 12 vezes. Ele é um seguro das linhas financeiras que a gente chama, onde só 4% dos corretores hoje sabem atuar e são especialistas nesse segmento. E eu não preciso atender o telefone no fim de semana, ele não me chama de noite. Você achou um nicho bem bacana para trabalhar. Isso, ele é um seguro das linhas financeiras. Então, a minha empresa se tornou especialista em seguro garantia contratual e seguro garantia judicial. Que é o quê? Basicamente, a gente não vende o seguro, a gente ajuda ele com dinheiro. Porque quando ele fecha um contrato, ele pode receber uma parte antecipada daquele contrato com esse seguro. Em vez de ele pegar dinheiro lá no banco... Em vez de ele pegar dinheiro lá no banco, ele negocia no contrato uma antecipação. Um adiantamento daquele contrato. Então, são contratos de milhões. Poxa, eu estou fechando uma obra que é 10 milhões. Eu posso negociar 20% de adiantamento e eu pego 2 milhões antes de começar a obra. Mas o que garante a outra parte? O meu seguro. E ele paga 0,5% de taxa por ano para ter isso. Então, imagina, se eu assumo um contrato de 10 milhões e se eu preciso me capitalizar para contratar gente, para mobilizar a obra, para iniciar esse contrato, eu vou pegar dinheiro no mercado, eu vou pagar 2% por mês. Exatamente. Mas o que a gente entrega é uma solução. E tu sabe que muitos empresários não sabem disso. Sim. Isso é muito importante você falar. Muito importante. E o outro que a gente está atuando muito forte é o seguro garantia judicial.
que é para empresas que estão sofrendo um processo judicial. Em determinado momento do processo, para se defender, você precisa fazer um depósito em dinheiro. Não sei se vocês já sofreram algum processo judicial. Já sofremos 2 processos judiciais, né? Mas graças a Deus nós tínhamos um seguro. É? Sim. Mas vocês sofreram um processo judicial, daí não foi trabalhista? Teve um trabalhista e teve um outro de um cliente. E como nós tínhamos um seguro... O RC? Não lembro o nome do seguro, mas a gente tem seguro para tudo lá na empresa, porque a gente trabalha bastante com acidente, né? Uhum. Porque a gente trabalha em altura. Sim. Né? Então, a gente faz seguro tanto dos funcionários quanto da empresa e também de contratos, porque a gente trabalha com empresas grandes. E exatamente desse aporte, a gente não sabia que tinha esse seguro, já quero. Isso. Porque às vezes tu tá pegando uma obra grande e tu acaba pegando dinheiro no banco para poder iniciar a obra. Realmente, até tu conseguir receber, né? Isso, porque demora. E tu acaba pagando juros abusivos, né? E aí dá um respaldo. Por isso, quando tu falou sobre esse assunto, inclusive, é muito um tema me que eu sempre, assim, quero falar mais, porque muitos empresários não conhecem, o judicial também, que é quando você precisa se defender, você tem que fazer um depósito em dinheiro, por exemplo, um recurso ordinário, um de revista, só para você entrar com o recurso e dizer, olha, não concordo com esse processo, você tem que pagar. Então, Exatamente. A gente tem apólices de seguro de valor muito baixinho, que a empresa tem a oportunidade de se defender, e tem a oportunidade de recorrer e muitas vezes fazer excelentes acordos somente com essas ferramentas. E são seguros relativamente novos. Então, eu encontrei essa fatia do mercado, né? Esse nicho que eu não estou vendendo seguro, eu vendo uma solução financeira para o nosso cliente. A gente ajuda o nosso cliente com dinheiro que ele não vê como custo, né? É diferente. E aí não tem essa... É um investimento, É né? um investimento. A gente não tem essa coisa de trabalhar no fim de semana, a gente não precisa trabalhar fora do horário. Até pouco tempo, eu até tinha uma carteira de um pouco mais de 200 clientes, porque de seguro de carro e empresarial e residencial, que eu acabei abrindo mão, acabei deixando que uma outra pessoa, que é um corretor amigo meu, cuidasse, porque eu já tinha toda a minha operação voltada para o seguro garantia. Hoje eu tenho 5 colaboradoras, a gente atende o Brasil inteiro, a gente trabalha muito assim no digital, de ponta a ponta o Brasil, e a minha operação já era muito especialista nisso desde aquela época que eu fiz essa enquete, digamos, né? Essa pesquisa com os meus amigos, e eu entendi, é isso. Eu preciso me posicionar como uma especialista. E como é importante esse insight dos amigos, né? Muito. Porque eles te conhecem e tentam te dar uma visão diferente daquilo que a gente está envolvido naquele produto, naquele processo todo de... como que eu vou te dizer? Desorganização mesmo, né? É que a gente, quando a gente está vivendo o problema... A gente não vê de fora. A gente não consegue ver de fora, a gente não consegue solucionar, né? A mente que criou o problema, ela não consegue resolver aquele problema. Ou ela precisa expandir a mente, buscar mais recursos, cursos, treinamentos, mentorias. Ou ela vai pedir conselho, né? Para outras pessoas. Por isso é importante as pessoas com que a gente convive, né? Porque ou elas podem te derrubar ou elas podem te levantar. Então, para mim, isso foi muito importante. Então, por isso que hoje tem a operação dentro da empresa dos seguros, mas não é a Bruna especificamente que faz o operacional, e também não tem essa coisa de ter que atender fora do horário, fim de semana. Então, quando eu saio do escritório, a gente tem o nosso horário de atendimento, encerrou o trabalho. Então, o ponto principal, eu acho, para conseguir dar conta é que depois que eu saí daquela bolha, né, de conseguir, poxa, vou conseguir sobreviver. Naquele ano de 2020, eu me tornei especialista, mudei os meus hábitos e, incrivelmente, gente, sério, as coisas não acontecem porque Deus tá olhando, né? Porque quando eu mudei totalmente, eu tinha, assim, uma esteira de negócios que estavam em andamento, mas não fechava nunca. Sabe quando tu tá quebrada, lascada e o negócio não anda e tu tá esperando, assim, por um milagre? E quando eu mudei todo o meu comportamento, mudei meus hábitos, a minha mente mudou, tudo começou a acontecer. As coisas começaram a vibrar
coisas boas. Na energia certa. E aí a empresa começou a funcionar, eu mudei muito, né? Reduzi custos e aí só foi crescendo. Fiquei 3 anos sendo eu presa, né? Que eu acho que é a realidade de muitos empreendedores. Comecei fazendo tudo e até encontrar o jeito de fazer, até encontrar a forma de captar clientes que funcionasse, que tivesse um fluxo legal, eu fiz tudo sozinha. Aí comecei a contratar pessoas quando se tornou insustentável fazer tudo, né? Comercial, operacional, enfim, marketing. A gente até tenta, né? A mulher tem dessa, né? Ela tenta fazer todas as tarefas e tenta dar conta de tudo sem precisar de ninguém, né? O delegar é muito difícil para a mulher. Porque ela tá acostumada com essa coisa de estar em todas as áreas em todo o tempo. Né? É que acho que tem uma carga muito grande sobre nós, né? De que a gente precisa dar conta de tudo. A gente precisa estar se provando o tempo inteiro que a gente é boa, que a gente é suficiente, que a gente precisa de mais títulos para conseguir chegar mais ou menos no mesmo nível. Mas para homem é muito mais simples, né? É mais simples. Nós já temos que correr mais atrás para alguém poder ver o nosso valor de tudo aquilo que a gente faz dia a dia, que a metade eles não fazem, né? Mas a gente tá caminhando bem, assim, né? A gente tá... Sim. Ultimamente a gente tem conhecido muitas mulheres fortes, né? Que querem dar conta de tudo também. E é muito bacana ver a mulher tomando o espaço dela de uma forma consciente, estratégica, e que ela não precisa dar conta de tudo. Isso, é maravilhoso se libertar do não precisar dar conta de tudo. Não precisa dar conta de tudo. E tu pode delegar. É muito né? Bom. E como tu se sentiu depois de começar a delegar uma parte da tua empresa para outra pessoa? Porque isso é uma coisa que eu estou tentando fazer hoje. Porque eu sou daquela que queria fazer tudo a todo tempo. Ninguém vai fazer como a gente. Ninguém vai fazer que nem eu sou perfeccionista, eu gosto das coisas organizadas, gosto de processo, adoro botar um processo. Processo pra fazer isso, processo pra fazer aquilo, no caminho, processo. Tá tudo certo, então. Se tu tem processo, tu tá no caminho certíssimo, assim, tá pronta pra delegar. Assim, como que foi? Foi maravilhoso. Porque, assim, no início, acho que, assim, os primeiros dias da primeira semana, o primeiro mês, a gente pensa, ai, meu Deus, e não vai, né? E se a pessoa não vai fazer que nem eu, a pessoa não vai atender. Por exemplo, no meu caso, o atendimento. Sempre foi, assim, o carro-chefe, o atendimento. Campeão de feedbacks. Eu sempre fui, assim, aquela pessoa que eu soluciono mesmo. Eles mandam o contrato, eles nem sabem o que eles precisam e a gente olha e diz o que ele precisa, porque a gente é especialista. E eles mandam tudo atravessado. Sabe como é? O empresário tá correndo. Ele não tem muito tempo. Se eu mandar pra ele, preenche não sei o quê, preenche o formulário. Não, né? Não vai funcionar. Então, eu pegava tudo torto o negócio e eu resolvia. Meu Deus, será que alguém vai conseguir fazer como eu? Vai atender? Tem o meu jeito carismático, que eu sei que... será que alguém vai ter? E aí, quando eu comecei a contratar pessoas, primeiro eu comecei pelo operacional, porque eu não gosto do operacional, eu tenho pavor de fazer o operacional, eu sou mais comercial, né? E aí, eu comecei a contratar para o operacional, foi maravilhoso, tirou uma carga de mim, assim, terrível. Comecei a ficar mais solta, assim, e quando eu contratei alguém para atender, que saiu, assim, de mim o atendimento, que eu comecei a treinar e eu ensinei... Eu passei... Bom, hoje eu não faço mais nada. Eu não faço mais nada no sentido, assim, de operacional. Nem eu, não sou eu que pago as contas. Tem uma pessoa que tem acesso livre às contas, que eu confio. Mas tu é louca? Sou louca. Eu quero, de fato, escolho pessoas que eu possa confiar, né? Essa pessoa financeira é um pouco mais difícil, mas é uma pessoa que tinha indicação e tudo mais. Mas é maravilhoso, sério, é um alívio, é uma coisa tão boa, é tão libertador quando tu consegue fazer isso e principalmente quando tu vê as coisas fluindo. O primeiro ano que eu comecei a contratar, eu não conseguia fazer isso sozinha, assim como tu, mas eu sabia que eu precisava, porque eu me preparei para engravidar. Primeiro, eu tinha uma meta que com 35 anos eu queria ter filhos e eu coloquei a meta pensando o seguinte... Independente do que estiver acontecendo na minha vida, se eu estiver quebrado, se eu estiver muito bem, se eu estiver fazendo um projeto novo, se eu estiver fazendo qualquer coisa em tal idade, tal fase, tal mês, eu vou iniciar o processo para eu engravidar. Porque senão sempre vem
Sempre tem alguma coisa. Deixa pra depois. Agora eu vou, não sei o quê. Agora eu vou comprar um carro. Agora eu tô envolvida no outro projeto. E aí nunca chega. E nós temos, infelizmente, um prazo de validade para isso. E aí eu comecei a ver histórias próximas de pessoas que... Porque pra mim antes eu achava assim, a hora que eu quiser, eu vou lá e vou ter. A hora que eu decidi... No próximo mês eu vou lá e engravido, né? Eu sempre fui assim, né? Achava que era tudo na força do braço e que eu mandava e que eu comandava, aquela coisa que a gente tem, né? De que eu vou, eu faço, eu resolvo a hora que eu quero. Só que aí eu comecei a ver histórias de outras mulheres que começaram a me dizer: nossa, Bru, a fulana lá começou a tentar engravidar e ela ficou 3 anos e não conseguiu. Teve a fulana lá que quando esperou ter tudo, quando ela tinha o tudo, ela tentou engravidar e não conseguiu. Eu falei, poxa, acho que não é bem assim, então talvez eu tenha que antecipar um pouquinho os meus planos, porque pode não ser. E Deus realmente me mostrou que não era no meu tempo, porque quando eu decidi engravidar, eu de fato engravidei e eu perdi a minha primeira gestação. E eu sofri demais, assim, sofri demais, foi horrível. Já senti a tal dor, 3 vezes. Foi horrível, horrível, horrível. E eu até senti isso, eu achava que eu não conseguia entender a magnitude daquilo. Quando eu via outras pessoas sofrendo, eu pensava, nossa, mas será? Tipo, ainda era tão cedo, era uma gestação, né, tão no início. Mas era toda aquela expectativa antes disso acontecer, né? E porque quando a gente descobre que a gente tá grávida, é uma avalanche. Né? De é muita emoção. Que a gente, é muita emoção. E daí, da noite pro dia, quando tu te acostuma com a ideia, quando tu já tá tudo pronto, programado na tua cabeça, já não tá mais ali, é uma vida, né? E aí Deus falou, não é a hora que tu quiser. Tu vai entender que é no meu tempo, não no teu tempo. Exatamente. E aí, graças a Deus, depois de 5 meses, eu já ganhei a Celina. Mas eu me preparei para isso, para esse momento. Eu sabia que eu queria ser uma mãe presente. Eu sempre soube que eu queria ser uma mãe presente. Eu empreendi para ser livre. E para mim, empreender, ela se resume em liberdade. Através de empreendedorismo, eu posso ter liberdade de tempo. Eu posso conquistar liberdade financeira, porque é empreendendo que vai me permitir ganhar infinito de dinheiro. Eu posso ter a liberdade de escolha, eu posso ter liberdade de expressão, eu posso fazer as coisas do meu jeito. Eu sempre quis fazer as coisas do meu jeito, com a minha personalidade. A minha empresa tem a minha cara, ela tem a minha essência. E as pessoas que entram, eu passo isso para elas. Por isso que eu digo que tu pode delegar. Tu vai ensinar elas a fazer como tu faz. Então, para mim, empreender se resume a isso. E eu pensava, não. Se uma pessoa que trabalha como CLT tem 4 a 6 meses de licença maternidade, eu não empreendi para eu não ter, no mínimo, isso. Para eu não ter liberdade para eu ficar com a minha filha. Porque eu presa, a gente se torna prisioneira. Exatamente. Do nosso negócio. E aí eu vejo tantas empreendedoras frustradas que nem sabem mais por que começaram. Que no meio do caminho perderam o brilho, perderam a vontade de fazer aquilo, mas não é porque elas não gostam daquilo, não é porque não é aquilo que elas gostariam de fazer, porque elas estão presas na operação, elas estão mais ainda sobrecarregadas do que quando elas trabalhavam como CLT. Então, eu contratei uma consultoria na época para me ajudar e eu falei, olha, preciso contratar pessoas, não sei por onde começar, não sei como fazer. E o que essa consultora mais fez foi trabalhar minha mentalidade. Porque eu achava que ainda não estava pronta. Porque eu achava que eu ainda não faturava o suficiente. Porque eu tinha medo de ninguém fazer como eu. Porque eu achava que eu tinha que pegar uma pessoa que já soubesse fazer. E essa pessoa me mostrou que eu precisava de pessoas que tivessem vontade de fazer. Uma pessoa com vontade, nós todas aqui, que somos empreendedoras, nós sabemos que uma pessoa que tem vontade, ela aprende, ela vai atrás, ela faz. Exatamente. Uma pessoa que quer. E pelo menos o meu time, eu sei que elas olham para mim e se inspiram em mim. Tem mulheres que quiseram trabalhar lá na empresa porque falaram, cara, é uma mulher empreendedora no dia da entrevista. Eu tenho certeza que elas vão se inspirar em vocês.
para fazer com que o teu time faça um trabalho bem feito, para fazer com que eles trabalhem por além de um salário, por um propósito, você tem que ser uma líder inspiradora. E só por ser uma mulher empreendedora, maravilhosa, que saiu e construiu uma empresa do zero, você já é uma líder inspiradora. Não tem como ser diferente. Então, tenho certeza que você vai fazer o teu time trabalhar e fazer como se fosse a empresa dela. Entende? Sim. Isso é muito importante, a gente começar a pensar em delegar as coisas, né? Porque o que acontece? A vida da gente é tão corrida, né? A gente tenta dar conta de tudo. E a gente tá em casa. Eu tenho uma filha de 11 anos, a Valentina, maravilhosa. Minha parceira hoje, a minha parceira, tá na pré-adolescência, né? Tá um aconchego só comigo. Ai, Até pouco tempo era todinha do pai dela, né? Eu morria de ciúmes. Por que ela é tão apegada no pai, né? E agora, de um ano pra cá, ela tá um grude comigo. Qualquer coisa ela quer ficar junto. Vamos sair, mãe. Vamos eu e tu fazer alguma coisa e tal. Ela é muito parceira hoje. E tem dias que eu fico em casa. Na terça-feira é um dia que eu curto ficar em casa com ela. E é muito engraçado. Quando eu estou com ela, mas eu estou trabalhando ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que eu ainda não consegui me desvincular, né? Eu estou com ela, tô dando atenção para ela, tô dando café para ela e tô olhando no WhatsApp, tô no computador respondendo um orçamento, tô falando com algum cliente. E eu me sinto culpada de não estar na empresa, porque as pessoas acham que eu tô em casa sem fazer nada. E me sinto culpada quando eu estou na empresa, que eu deveria estar com ela, delegando para uma outra pessoa cuidar da minha filha. Então é um jogo de poder ali entre mãe e empreendedora muito grande, né? E como tu faz para lidar com isso? Então, primeira coisa que a gente faz, né? Que nem esse negócio da culpa. Eu queimei a língua muito rápido, porque antes eu sempre pensei assim, não tem esse negócio aí de que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu sou super bem resolvida e não vai vir comigo por esse papinho aqui que eu sei muito bem. Aí com 15 dias eu já fui invadida pela culpa porque eu não tinha leite suficiente, eu tive que dar fórmula. E aí, na cabeça da mãe, se vocês já passaram por isso, tu acha que tá dando veneno pra criança, né? Porque é a fórmula. Mas graças a Deus agora eu já não penso mais assim. Já passou aquela fase, daí tu tá no puerpério, tá tudo terrível. Hoje, em relação a Celina, que ela tá maiorzinha, o que eu fiz? Eu deleguei lá na empresa, como eu falei pra vocês. Eu fiquei basicamente 6 meses off mesmo, assim, em casa. Eu só tinha uma reunião por semana de alinhamento. Eu não ia quase pro escritório. Depois de 6 meses, eu passei aí 3 tardes por semana pro escritório. Eu tenho a benção de ter a minha mãe, que cuida da minha filha hoje, que fica lá em casa com ela. Mas, ainda assim, eu não delego o ser mãe, porque eu quero estar presente em muitos momentos. Então, eu ia 3 vezes por semana, mais para fazer a parte mesmo de gestão, de ver métricas, de ver como é que as coisas estavam. E depois, agora esse ano, eu voltei para dentro da empresa, porque uma pessoa que estava lá na empresa, que era meu braço direito, saiu, voltei para reestruturar. E hoje eu vou 4 vezes por semana, de segunda a quinta, mas eu chego no escritório às 10 e vou embora às 4. Porque antes das 6 eu tô em casa para estar com a Celina. E de manhã eu acordo com ela, tomo café da manhã com ela, fico um pouco com ela. Então, na sexta eu fico em casa com ela, sexta, sábado, domingo direto. Então, hoje eu não lido com isso assim, eu não tenho esse sentimento de culpa. Porque eu entendo que quando eu tô com ela, eu tô com ela. Eu tô presente ali, não pego o celular, não mexo no celular, eu tô ali para estar o tempo inteiro com ela. Até porque ela tem 1 ano e 4 meses. Se eu pego o telefone para qualquer coisa, ela já tá fazendo 1001 coisinhas para chamar minha atenção, né? É verdade, são carentes nessa idade. São carentes. Então, eu não tenho esse sentimento porque é a escolha que eu tô fazendo nesse momento. Eu escolhi delegar, eu escolhi abrir mão de boa parte do ganho. Hoje, boa parte dos meus gastos é o que é imposto e pessoas, para eu poder ter esse tempo livre. E eu aceitei que talvez nesse momento a minha empresa não vai ser a que mais vai crescer, embora poderia se eu tivesse o dia inteiro lá. Não vai ser a que mais vai faturar. Ela vai continuar crescendo, vai continuar faturando, mas nesse momento eu escolho estar mais presente
em casa, mesmo que a minha empresa pudesse ter um potencial muito maior se eu estivesse lá. Nesse momento, a minha filha exige de mim essa fase, que eu esteja mais presente. Mesmo eu estando fora no ano passado, a gente cresceu 35%. A gente faturou R$500 mil a mais, mesmo sem eu estar lá. Então, as coisas, elas seguem funcionando, elas seguem fluindo. E aí eu penso que as mães que não têm essa opção de escolha, tem aquele ditado que fala, né? Aceite que você não pode mudar e mude o que você não pode aceitar. Porque se é a escolha que você fez, o que a sua filha vai ver? Então, aceita essa escolha e ela vai ver. Talvez ela vai sentir tua falta, mas ela, de alguma forma, ela vai se inspirar em ti. Ela vai ver a mãe maravilhosa saindo de casa todo dia para trabalhar. Agora ela vê uma mãe triste, uma mãe se sentindo culpada. Talvez ela na cabecinha dela sem entender, será que eu tô sendo um peso ou será que eu não tô sendo um peso? Porque eu sou uma pessoa muito sensível e eu cresci com a minha mãe vendo minha mãe infeliz. Minha mãe morando lá na roça, casada com meu pai, e eu via minha mãe infeliz. E eu não conseguia ser feliz vendo ela infeliz. A minha mãe foi embora, eu tinha 10 anos de idade, quando ela teve coragem de se separar do meu pai. A gente sofreu muito morando no interior, lá na roça, ficando lá com o pai, mas ela não tinha como levar a gente. 20 e poucos anos atrás, ela foi corajosa de ter saído de lá. E hoje eu ressignifiquei e eu vejo que foi graças a minha mãe ter tido coragem de sair de lá, de ela ter ficado longe da gente, embora seja horrível ficar longe, que eu posso viver o que eu tô vivendo hoje. Eu estaria lá no meio da roça até hoje se minha mãe não tivesse ido embora. Não estaria vivendo nada do que eu tô vivendo hoje. Então, talvez o que tu tá fazendo hoje, se tu não pode mudar, se tu tem que continuar trabalhando, se tu não tem a escolha de parar de trabalhar ou de reduzir a tua carga de trabalho, aceita e vive em paz com isso, porque sentir a culpa não vai mudar. Se sentir culpa, se sentir esse peso, se sentir essa dor fosse mudar a realidade, tudo bem, mas não vai mudar. Então, tenta viver com leveza, com isso, com essa escolha que a gente faz, como aquela senhora antes falou, e aceita. Bom, eu não consigo aceitar, Bruna. Eu não aceito. Isso dói demais em mim. Então, considera, talvez, abrir mão da tua carreira nesse momento e ficar mais em casa. Porque empreender, você pode empreender para o resto da vida. Se você tiver 60 anos, você pode empreender. Mas a tua filha só vai ter um aninho uma vez na vida. Ela só vai ter essa idade agora. Tu só pode ser mãe até 37 anos, 40 anos. Mas empreender para o resto da vida. É verdade. Então, eu sou muito realizada profissionalmente. E eu até vou falar uma coisa que talvez as pessoas não esperam de mim. Mas se eu tivesse que escolher entre ser mãe e ser empresária, se eu não tivesse uma opção, eu ainda escolheria ser mãe. Embora ser empresária tenha me trazido muita realização, tenha feito eu ter resultados financeiros, eu realizar outros sonhos. Mas ser mãe é uma coisa que eu só posso fazer agora. Para a mulher, ser mãe é o maior empreendedorismo que tem, né? Porque tu tem que fazer logística, tu tem que cuidar da educação, tu tem que dar muito amor, tu tem que dar suporte psicológico para ela. Criar um ser tão precioso dá muito trabalho. Conduzir um ser para a vida. E aí, assim, o que eu penso? Poxa, a gente quer conquistar o mundo, né? A gente é empreendedora, a gente quer conquistar o mundo, a gente quer fazer coisas grandiosas. Mas já parou para pensar que talvez o presidente da República esteja ali dentro de casa? Talvez o teu maior papel na vida seja conduzir essa pessoa e instruir essa pessoa para que ele possa transformar não só o número de pessoas que a gente pode transformar, mas milhões de pessoas. É verdade. Que ele pode transformar. Não é pequeno ser só mãe. Não é pequeno a mulher que se dedica só para mãe. É incrível se a gente escolhe, se a gente quer. Eu não nasci para ficar só dentro de casa porque eu gosto de estar na rua. Também eu gosto de empreender, eu gosto disso. Eu nasci para o mundo dos business, né? De negócios. Mas a gente precisa aprender quando a gente chega em certo nível
do empreendedorismo a delegar. A gente precisa aprender a soltar, faz parte do crescimento. E é aquilo que a gente conversou antes. Existe uma inversão total de valores hoje entre as mulheres que empreendem. E não me odeiem por isso. Mas você acha que ninguém pode ser bom na tua empresa, que ninguém vai fazer como você, mas você acha que alguém pode ser mãe no teu lugar? Tu prefere delegar o teu papel de mãe, mas tu não consegue delegar na empresa? Cara, o que tá acontecendo? Não é ser mãe 24 horas, tá lá, tu não precisa estar 24 horas. Eu não tô 24 horas, mas tu tem que estar presente. Essa pessoa, ela vai se moldar, essa criança, ela vai se moldar em quem ela mais convive, em quem ela vê. Quem é que tá moldando o teu filho? Tu não consegue ensinar alguém a fazer o que tu faz, a vender? É mentira! Se tu olhar hoje lá no meu Google, que é a gente pede feedbacks, todas as pessoas que passaram no atendimento, todas têm feedbacks. Porque eu ensinei como eu faço. Eu tirei da minha cabecinha incrível que criou um negócio que acha que só eu posso fazer esse jeito que eu atendo. Eu coloquei no papel. Como é esse jeito? Sorrir ao falar? Ser cordial? Como essa pessoa tem que ser? O que ela tem que falar? Tira da tua cabeça que tu vai conseguir ensinar. Tu sabe que tu falando agora, há um tempo atrás eu fui ao shopping e tinha uma conhecida lá com suas filhas. E comecei a conversar com ela e tal, e daí perguntei, o que tu faz? E ela, eu sou mãe em tempo integral. E eu achei aquilo tão incrível. E eu, nossa, que sorte que tu tem de ser mãe em tempo integral. Porque, pra mim, eu sempre trabalhei fora. Desde os meus 12 anos eu trabalho fora. Então, eu sempre quis ter filhos, mas eu nunca me vi ficando em casa cuidando dos filhos. E hoje, tipo, qualquer tempo que eu tenho vontade de estar em casa pra ficar com a minha filha. E quando ela falou, eu sou mãe em tempo integral, eu senti uma inveja dela. Eu olhei pra ela e falei, nossa, que impressionante. E ela, tipo, falou com tanta Muito naturalidade, com orgulho, assim, de ser mãe. Porque hoje, se tu olhar pra sociedade, tu ficar em casa, tu é uma pessoa que não faz nada. Né? Quem escolhe estar em casa, né? É uma escolha. Ou tu pode ir pra tua carreira, ou tu pode ficar em casa, ou tu pode fazer que nem nós, que tenta conciliar a vida, né? Como ela é. Então, eu achei aquilo tão incrível. E ela assim, Elias, tu é a primeira pessoa que me fala isso, de que tu sentiu ciúmes de mim, porque normalmente as pessoas, nossa, tu não faz nada, né? A primeira frase é essa, tu não faz nada, tu não trabalha fora. Como se aquilo fosse um crime, né? É que assim, ó, o que eu penso? Por isso que eu falei do aceite o que não pode mudar e mude o que você não pode aceitar. Porque, por exemplo, se a gente colocar na ponta do lápis, você tá saindo de casa para trabalhar, mas você precisa ter alguém, por exemplo, eu agora com 3 crianças que terei, né? Estou grávida. Fale mais sobre isso. Estou grávida de gêmeos em primeira mão aqui no podcast, né? Agora... Somos as primeiras a saber, olha só que privilégio. Saber, grávida de gêmeos, então já tem a Celina, ela vai ter 2 aninhos, mais 2 bebês. E eu sempre pensei assim, eu quero ter sucesso, porque eu quero ter pessoas para me ajudar. Não para terceirizar o papel de ser mãe, mas para me ajudar com a parte pesada, para eu ficar com a parte boa, para eu poder curtir a minha filha, para eu ter tempo para estar com ela de verdade, sem estar atucanada fazendo 1001 coisas. Então, é uma pessoa que vai estar lá em casa todos os dias cuidando da casa, das tarefas da casa. É uma pessoa que vai me ajudar com as crianças. Uhum. E mais um time de 6 pessoas que eu tô contratando mais uma na empresa. Então, são pessoas, eu preciso de pessoas. Agora, pensa, se essa mãe tá saindo para trabalhar,
ou tá deixando as crianças numa escolinha, quanto custa para deixar a criança na escolinha, ou quanto custa para ter alguém que tá fazendo o papel dela quando ela tá cuidando da casa e quando ela tá cuidando da criança. No mínimo R$5.000 deve estar. Então, daqui a pouco, se ela vai sair para trabalhar, será que vale ela sair para trabalhar? Quanto ela tá ganhando? 70% das empreendedoras têm até 2 salários mínimos, é a renda delas. 70% das empreendedoras até 2 salários mínimos, infelizmente. Então, às vezes, e para que a gente quer trabalhar? Para que a gente quer dinheiro? Aí a gente entra em outra área que eu gosto muito, que para que a gente quer cada vez mais? Aí eu vejo qualidade de vida, né? Mas depende, porque aí eu vejo mulheres que, por exemplo, não conseguem, diz que não tem dinheiro para contratar uma faxineira para aliviar um pouco do trabalho dela, mas compra um monte de coisas desnecessárias que nem usa. Exatamente. Um monte de roupa que tá lá tirado, que nem usa. Que não tem espaço para guardar. Aí, assim, eu quero trabalhar cada vez mais para ter um carro melhor. Cada vez mais um carro melhor. Daí eu compro esse não tá bom. Esses dias eu tive num consultório, numa dentista. Ela é minha conhecida, assim. E ela, consultório lindo. Cheguei o consultório novo. E aí, ela tá quase ganhando o bebê. Eu falei, e aí, tudo pronto pra chegada? Vai ficar sem trabalhar um pouco? Como que tá essa organização? Ela falou que nada. 15 dias eu já tenho que voltar pra trabalhar. E eu coloquei minhas lentes de contato com ela. Cada lente de contato é uns R$15.000 que tu faz. E, tipo assim, ela tem muitos e muitos clientes. E aí eu falei assim, sério? Não é possível. Sim, agora eu tenho que pagar esse consultório. E aí não entra na minha cabeça, sabe? Pra mim tem que ter pra que a gente tá fazendo, entendeu? Pra que a gente tá fazendo cada vez mais? Por que a gente tá deixando nosso filho em casa pra sair pra trabalhar? É pra ter o sustento? Eu sei que muitas e muitas é pra ter o sustento e é pra ajudar em casa, que nós somos responsáveis por a maior parte do dinheiro que coloca em casa, da renda. Mas muita gente não é. Pra que a gente quer mais? Pra comprar coisas vazias que nem é pra nós, é pra parecer pros outros, é pra mostrar pros outros, é pra se provar pros outros? Eu conquistei o meu sucesso, tenho dinheiro, tenho um bom salário, e até hoje eu nunca comprei uma bolsa de luxo. Nada contra quem compre, porque eu não quero trocar mais horas do meu tempo pra coisas vazias. Então eu prefiro a minha empresa faturar o que tá faturando, eu ter tempo para ficar com minha filha, eu contratar mais pessoas, do que eu gastar com isso. Aí essa dentista tava fazendo a minha limpeza no meu dente. Eu falei, tu precisa estar tu aqui para limpar meu dente? Tu não podia ter uma outra pessoa para limpar o dente? Tem que ser você? Por que você não pode delegar? Para que tu tá fazendo cada vez mais? Para que tu quer faturar 100, 200, 500 mil? Qual o sentido? Para mim não faz sentido, sabe? Eu acho que a gente tá com uma inversão muito grande de valores e a gente tá se perdendo no processo. A gente esqueceu por que a gente começou. E para mim é aquilo que se resume que a gente falou no início. Então, puxando o gancho, o que te faz descer do salto? Minha última pergunta para você. Em que sentido que me faz descer? O que vier na tua mente? O que vier na tua mente? O que é descer do salto pra ti? O que me incomoda? Exatamente. Ai, gente, eu acho que é essas desculpas, assim, essa inversão de valores das coisas. Isso me faz descer do salto, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu tenho muito orgulho, e hoje até quando eu tava vindo, meu pai falou, eu falei assim, eu tô indo pra um podcast, né? Meu pai que mora lá no interior e tira leite até hoje. Ele falou, tá ficando famosa. Eu falei, me aproveita que eu tô ficando muito famosa mesmo. Ele falou, mas tu não vai esquecer nunca de ser simples, né? De ser humilde, de onde tu veio. Eu falei, não, pai, porque eu estou sendo famosa exatamente porque eu sou uma pessoa humilde. É isso que me torna famosa. E eu jamais vou esquecer disso. Então, eu acho que essa inversão de valores, isso me indigna. É como isso que eu te falei. Cara, por que tu acha que tu pode delegar o fato de ser mãe e tu não pode delegar na tua empresa? Tá tudo errado. Por que tu acha que tu precisa de mais dinheiro para provar pros outros?
para mostrar para os outros que tu tá bem, que tu tem dinheiro, porque tu precisa de um consultório cada vez maior e tu não pode ter tempo para ficar com teu filho. Por que a gente decidiu sair de casa? Por que a gente decide dar conta de tanta coisa? Não pode ser para isso. Não pode ser para coisas vazias. Não pode ser para ter dinheiro para coisas insignificantes que, no fundo, nem nos realizam. Há poucos dias, a Lara fez uma entrevista que ela falou sobre isso. Ao final do dia, hoje ela não precisa mais trabalhar se ela não quiser. Não sei se vocês conhecem ela. Ela falou no final do dia, hoje ela decidiu não ter filhos. Ela falou no final do dia, eu tenho certeza que eu seria muito mais feliz com uma criança me chamando de mamãe do que o meu closet lá cheio de sapatos. Bruna, eu adorei a nossa conversa. Pesada! Eu estou cheia de insights na minha cabeça. E pode ter certeza que tu ajudou muitas mulheres com todos esses insights que tu passou para nós. Agradeço muito a tua presença aqui no nosso podcast, que é sobre isso, sobre mulheres, sobre empreendedorismo, como a gente pode acrescentar isso na vida de outras pessoas. E nós ficamos muito felizes de ter você aqui com nós. Ai, obrigada. Eu também. Muito feliz pela oportunidade. Quando quiseres voltar. Ai, me chama. Depois dos gêmeos, pra eu contar como é que tá sendo essa loucura. Nós vamos gostar de ouvir essa história, hein? Conta para essas mulheres lá naquela câmera aonde que elas podem te encontrar para fazer esse seguro maravilhoso, para não se preocupar com nenhum projeto grande. Isso mesmo. É @brucalonego, CALONEGO. Aí vocês me encontram lá no Instagram, e daí lá vai ter marcado o Instagram da Calônego, podem me acompanhar lá, que agora eu vou mostrar mais ainda dos bastidores, de como que eu vou fazer, como que eu vou organizar a empresa antes. Vou contar também como que vai ser o dia a dia depois, com a empresa. Vou falar tudo, se vai estar faturando, se não vai estar faturando, se as pessoas vão estar trabalhando, vou contar tudo. Vida real, porque eu gosto de mostrar a realidade mesmo. Que delícia! Então, para você, empreendedor que está nos assistindo hoje, seja bem-vindo. Que bom que você ficou até esse momento com nós. Nos siga no Instagram, no Facebook. Faça o clique aí para nos acompanhar nos próximos vídeos. Nós aqui do podcast do Alto do Meu Salto, do projeto de empreendedorismo da Six Canoas, gostamos muito da sua presença e esteja sempre com nós. Até logo! E te esperamos no próximo capítulo.